Então, antes de mais nada, queria agradecer o aceite do convite para tu conhecer a nossa universidade, para tu vir a Joinville pela primeira vez, para abrir a nossa 25ª Semana de História. Nós estamos bem felizes com a tua presença aqui e a gente queria aproveitar e conversar um pouquinho sobre alguns temas que nos são muito caros e que você tem experiência e reflexão sobre patrimônio, sobre o ofício de historiador, sobre os desafios do ensino de história na atualidade. Então, eu começo justamente com essa primeira pergunta. Na tua opinião, quais os desafios hoje abertos quando a gente considera os usos e abusos da ideia de patrimônio cultural? E se puder fazer também um balanço a partir da tua própria experiência. Bem, então eu quero também agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, conhecendo a Univille, conhecendo Joinville, conhecendo vocês todos. Aquele texto, né, que eu publiquei, né, recentemente, que nem sabia que tinha saído, né, a melancolia dos objetos, né, aquela minha experiência de conhecer o Museu Britânico, que me fez pensar muito, né, sobre o processo violento de constituição do patrimônio cultural e do patrimônio histórico, né, da violência que né, essa nomeação, quer dizer, o ato de nomear algo de patrimônio é um exercício de poder, é um ato de poder, né, que a gente teria que refletir muito, não é, do caráter até violento muitas vezes disso, né, porque você violenta o sentido a um sentido anterior, que no ato que você nomeia alguma coisa de patrimônio, imediatamente aquele sentido anterior é substituído por um novo sentido, né, porque patrimônio é um conceito. E, portanto, quando você atira esse conceito sobre uma coisa, não é? Esse conceito muda o sentido, muda a forma de ver, de encarar, muda o lugar, né, desse objeto, desse monumento, dessa construção. Né? Então, claro, como é uma coisa, é um gesto político e, portanto, é um gesto de apropriação também. Né? Isso tem muito a ver com a própria lógica da apropriação e da posse, que é uma lógica dominante no mundo capitalista, na ordem capitalista. Né? Então, não é mera coincidência que foi o capitalismo que reconfigurou o sentido do patrimônio, o conceito de patrimônio, que é um conceito antigo, né, que tinha um sentido mais político. Né? Patrimônio era aquilo que o pai legava ao filho em termos de nome, fama, lugar na cidade. Né? E patrimônio passa a ser uma coisa material. Né? Quer dizer, enquanto que a gente pode dizer que na antiguidade patrimônio era uma coisa em grande medida imaterial, né? Simbólica, política, no mundo moderno passa a ser uma coisa propriamente material, do qual você pode tomar posse, do qual você pode se apropriar. Né? Muito desse patrimônio nasce até de uma certa compulsão a guardar, a colecionar, que é um apanágio dessa cultura burguesa, né? De acumulação. Né? Quer dizer, as casas burguesas são são um retrato disso. Né? É uma casa entupida de objetos, porque não é? Quer dizer, se valoriza a posse, se valoriza a propriedade das coisas, o ter as coisas, o se apropriar das coisas, inclusive dos corpos das pessoas, etc. Não é? As próprias pessoas são patrimonializadas, de certa forma, depois que morrem. Claro. Né? Elas se tornam propriedade da família, elas se tornam espólio. Né? Espólio, né? Elas se tornam alguma coisa que você apropria, se guarda, etc. Então, eu acho que a gente pensar patrimônio, pensar o gesto de patrimonializar, o gesto de museificar, o gesto de guardar, de colecionar, a gente teria que refletir sobre a dimensão, não é, violenta disso, a violência do sentido, a violência
da mudança de lugar, né? Do deslocamento, da desapropriação, porque muitas dessas coisas são desapropriadas quando não saqueadas. Não é? Quer dizer, o Museu Britânico é um grande saque, é um saque, né, quase que o mundial, né? Quer dizer, a Inglaterra saqueou os povos, literalmente, muitas vezes, roubou, né? Pilhou. Há monumentos que são simplesmente decapitados, cortados pedaços, quebrados, arrancados do seu lugar de inscrição, de significação, para serem empilhados no Museu Britânico. Quando não empilhados na sua reserva técnica, os objetos sequer são expostos porque não tem lugar. São 8 milhões de objetos. Um museu que tem 8 milhões de objetos não pode expor 8 milhões de objetos. E não são pequenos objetos, são pirâmides inteiras, são monumentos inteiros que foram arrancados, carregados. E isso acontece com vários outros lugares, né? Se você vai ao Museu Etnográfico de Madrid, você presencia o saque dos povos americanos, né? O saque que sofreu os astecas, os incas, os maias, né? Quer dizer, como a gente vai a qualquer museu no Brasil, a gente vai ver o saque que foi feito, não é, sobre as populações. Então, Então, eu poderia dizer que o gesto, na sua perspectiva, o gesto de patrimonialização é um gesto de atribuição também a determinados objetos como símbolos de cultura. Sim. Mas que carregam uma barbárie. Como dizia Benjamin, eu digo no texto, né? Ali no museu, aquela frase de Benjamin não me saía da cabeça, né? Todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie. Né? Então, na verdade, aqueles objetos estão ali para significar a vitória da civilização ocidental. Na verdade, eles simbolizam a vitória da Europa sobre aqueles povos, né? A ideia de que aqueles objetos são legitimamente guardados pela Europa porque a Europa é que sabe cuidar daqueles objetos, porque os seus povos não sabem cuidar, porque os seus povos sequer percebem que eles são patrimônio, porque, na verdade, não é? Quer dizer, quando um objeto, como dizem os antropólogos, como um objeto está dentro do cotidiano de uma determinada comunidade, ela não tem esse distanciamento para produzir essa ideia de patrimônio. A ideia de patrimônio exige um olhar de fora, exige um distanciamento, né? Exige a produção de um outro, da alteridade. Patrimonializar é sempre criar, ao mesmo tempo, identidades e alteridades. Não é? Quer dizer, você cria uma identidade também construindo uma alteridade. Né? Então, o patrimônio quase sempre ele nasce de uma operação de ressignificação, né? Aquilo que o Barthes chamava de mitologização. Né? Quer dizer, o que para Barthes era o discurso do mito. O discurso mítico é aquele discurso que toma um discurso primeiro, o rasura e constrói um outro sentido para ele. Não é? Então, aquela estátua que tinha um sentido para aquela cultura, que tinha uma narrativa que dava sentido para aquela estátua é arrancada dessa cultura, esse sentido primeiro ele é rasurado, é apagado, e você constrói um segundo sentido para aquilo, né? Que é um sentido muito mais racional, um sentido muito mais distanciado, um sentido muito mais técnico, né? E eu falo no próprio texto do papel que os cientistas, que a ciência, que os especialistas jogam na construção da ideia de patrimônio, porque esse discurso técnico gera esse distanciamento. Então, aquele objeto que era sagrado daquela cultura, ele é arrancado, ele é dessacralizado, não é? E é atribuído um outro lugar para ele de representante da cultura, de representante da civilização, né? De representante da humanidade, de representante da história, não é? Quer dizer, da representante da memória. Ele ganha um outro lugar à medida que ele sofre esse deslocamento, esse arrancamento, essa desterritorialização, né? Aqueles objetos são todos desterritorializados. Eu olhava para todos e a minha sensação, que é uma sensação meio geral que eu tenho quando vou a um museu, é que os objetos estão todos muito tristes. Eles são muito tristes, porque eles são deslocados dos lugares onde eles faziam sentido. Eles são muito solitários.
Eles estão absolutamente descontextualizados. Eles estão presos, engaiolados naqueles expositores, naqueles vidros, naquelas coisas. Quer dizer, eles estão empalhados de uma certa forma, né? Muitos objetos que eram vivos estão literalmente empalhados, né? Se você vai nos museus de história natural, os animais estão todos mortos. A presença da morte ali é muito mais clara. Não é? Quando você chega, por exemplo, na sala imensa do Museu Britânico das Múmias, até o cheiro é de morte. A sala tem um cheiro de morte. Não é? E as pessoas ficam todas girando em torno daquelas múmias, né? Em vários estados de conservação diferentes, quer dizer, assim, não paira, na minha cabeça, não paira a ideia de que aquelas eram pessoas, né? Quer dizer, o próprio conceito de múmia altera o fato que aquilo era corpos humanos. Para as pessoas não estão girando em torno de corpos humanos, que as pessoas não foram vivas, elas foram múmias, parece que eles nasceram múmias. Não é? E eles não nasceram múmias, eles foram mumificados, e as pessoas não então a sensação é essa, de que ali tudo tem muito cheiro de morte, porque perderam a vida da cultura em que estavam inseridas, né? E o interessante é que os discursos legais, né? E as regulamentações para patrimonialização, as justificativas são sempre contrárias, né? Quer dizer, as boas intenções, né? De, por exemplo, ao entrar no museu, de quem olha poder ter a oportunidade de conhecer o outro, mas não conhece. Ou que o patrimônio seja para irmanar, né? Pretensamente... Uma sociedade dividida, fraturada. Né? Quer dizer, o que é o Museu Britânico? O Museu Britânico é um monumento ao imperialismo britânico. Isso é muito claro. Quer dizer, ali é o imperialismo britânico monumentalizado. Não é? É um museu que foi, à medida que o Império Britânico ia pilhando o mundo inteiro, ele foi crescendo enormemente. Ele é uma verdadeira aranha. Quer dizer, o prédio dele é puxadinho para todo lado, porque ele foi crescendo. Tem um novo anexo imenso sendo construído. Aquilo não para, e ele tem vários subterrâneos. E é porque vários outros museus saíram de dentro dele. A National Gallery saiu de lá. Todos os retratos que retratava toda a história política saiu de lá. Não é? Toda a biblioteca foi tirada de lá, virou a British Library. Não é? Quer dizer, todo o Museu de História Natural saiu todo de lá. Quer dizer, o museu foi sendo dividido tal o tamanho ingovernável que ele foi virando. E isso, é claro, é um monumento ao poder da Inglaterra. Quer dizer, os museus e esses grandes museus, esses grandes lugares de estocar o patrimônio, têm a ver com poder. Né? São monumentos que monumentalizam o poder. Né? Quer dizer, o poder e a pretensa centralidade daqueles povos na história do mundo. Quer dizer, ali há uma narrativa de que ali é o centro da história mundial. Por isso aquelas coisas todas devem convergir para lá. Né? O que justifica que uma pessoa do Irã que queira ver o cilindro de Ciro tenha que ir à Inglaterra? Né? Existe um processo que se arrasta há quase 40 anos, em que o governo do Irã quer a volta do cilindro para o Irã, né? E isso se arrasta indefinidamente nos tribunais na Inglaterra, que evidentemente deve receber uma propina poupuda para que esse processo nunca chegue ao fim. Né? Quer dizer, vocês acompanharam, por exemplo, quando Nelson Mandela assumiu o poder na África do Sul, que ele conseguiu que finalmente, através de um doloroso processo, a chamada Virgem Hotentonte fosse levada de volta para a África do Sul e finalmente fosse enterrada. Né? Uma mulher Hotentonte que foi comprada e que circulou na Europa nos circos, né? Ela era mostrada
nos circos, porque ela tinha seios enormes, ela tinha uma anca, né? uma nádega enorme, e ela tinha uma vagina com lábios, grandes lábios imensos. Ela era exposta publicamente em circos e feiras da Europa durante muitos anos. Quando ela morreu, ela foi colocada em formol e ela era mostrada no Museu de História Natural de Paris, né? Então, foi preciso um longo processo da África do Sul para que essa moça fosse repatriada e enterrada, não é? Então, isso é de uma violência. Quer dizer, você visitar essas coisas e não perceber a violência que é isso, né? Que é essa constituição do chamado patrimônio universal, o patrimônio da humanidade. Mas da humanidade de quem? Por que a Inglaterra tem o direito de representar a humanidade? Por que o patrimônio da humanidade não está na Nigéria? Por que o patrimônio da humanidade não pode estar na Tunísia? Por que o patrimônio da humanidade não pode estar, né, no Japão, no Kosovo? Tem que estar em Londres, em Paris, não é? Quer dizer, na verdade tem a ver, não é, que essas pessoas, esses países foram grandes centros coloniais e imperiais. Eles foram grandes impérios, não é? E os seus acervos é produto dessa pilhagem histórica, não é, que fizeram. Como aqui, muitos dos acervos têm a ver também com a pilhagem que os brancos fizeram sobre os negros, sobre os índios, etc. Não é? Então, o patrimônio tem, né, eu acho que discutir patrimônio tem que se discutir isso, esses gestos, né, o gesto que patrimonializa, quer dizer, é um gesto muitas vezes de enorme violência e que tem a ver com a legitimação da próprio domínio, da própria conquista, do próprio poder. E eu poderia também falar do saber científico sobre a vida, sim, do domínio do saber científico. E nessa perspectiva, qual, na sua opinião, seria o lugar do historiador, ou os desafios que o historiador tem diante desses paradoxos e dessas complexidades que envolvem o tema patrimônio? Quando eu escrevi esse texto, justamente eu achei que eu estava fazendo o papel que o historiador tem que fazer diante do patrimônio, que é de questionar essa invisibilidade das operações e das implicações políticas que estão presentes na constituição do que é o patrimônio, não é? Quer dizer, o historiador, antes de mais nada, tem que historicizar. Essa é a nossa principal tarefa. Quer dizer, a gente não pode tomar nenhuma operação como uma operação inocente. Nenhuma operação humana é uma operação inocente. Toda operação humana, independente de que posição social o humano envolve interesses, envolve conflitos, envolve negociações, envolve desejos, não é? Envolve afetos. E o historiador tem que sempre se perguntar, né? Quer dizer, a tarefa do historiador é desnaturalizar as coisas. Nada é natural. Quer dizer, as coisas foram produto de um processo histórico. Há sempre um processo histórico. E, portanto, há sempre interesses, conflito de interesses, não é? Alianças, não é? Há sempre ali em jogo valores, há sempre em jogo ideias, há sempre em jogo, não é? Imaginários, afetos, desejos. E o patrimônio, ele tende a ser naturalizado. Não é? Há uma tendência de cultuar o patrimônio. Quer dizer, o patrimônio tem uma tendência de ser uma coisa sacralizada, cultuada. Né? E o culto e a sacralização é o oposto do espírito crítico e do senso crítico, que é o que o historiador deve ter. Quer dizer, o historiador não deve olhar para um monumento adorando ou cultuando, mas desconfiando. O olhar do historiador olha para o monumento e já tenta ver, não é, que operações, que práticas, que relações constituíram aquele monumento. Né? Aquele monumento não está ali de graça. Aquele monumento foi ideado por alguém, né? Foi do interesse de alguém, ou foi do desinteresse de alguém. Né? Houve conflitos para a instalação dele ou não. Quer dizer, houve disputas,
houve uma narrativa que legitimou, e há uma narrativa, inclusive, muitas vezes, que está presente na própria arquitetura dele, que está presente na estética dele, né, que quer dizer alguma coisa. A escolha para um monumento ter tal ou tal forma não é uma escolha inocente. É uma escolha que tem a ver com valores, que tem a ver com estética, né? Estética está longe de ser uma coisa ornamental, como muitas vezes os nossos colegas pensam, né? Que escrever bem, por exemplo, é uma coisa ornamental, não é? Na historiografia, o sucesso de um texto, o impacto, o efeito de um texto tem a ver, inclusive, com a estética dele. Portanto, a estética nada tem de ornamental, a estética é completamente política, não é? Quer dizer, a escolha de uma determinada forma, as formas não são inocentes, a escolha de uma determinada forma, não é? Tem a ver com valores, tem a ver com ideologias, tem a ver com formas de pensar, tem a ver, não é? Com interesses vários. Quer dizer, que tipo de mensagem você quer passar? Que tipo de impacto você quer fazer? Quer dizer, os monumentos são para produzir, entre outras coisas, afetos. Os monumentos emocionam, os monumentos mobilizam as pessoas independente da narrativa. Não é? Um bom monumento é aquele que fala sem precisar que se leia a sua justificativa ou, inclusive, a sua descrição. Um bom monumento é aquele que impacta, não é? Que seduz, que fala ao desejo, aos afetos, às emoções das pessoas, não é? Então, sem precisar racionalizar. Sem precisar uma justificativa. Exatamente. Quer dizer, todos vão ter justificativas racionais, inclusive essas racionalizações, muitas vezes a posteriori, que vão ser feitas muito tempo depois, essas racionalizações vão mudar, não é? Mas o monumento produz efeitos, produz afetos, não é? Ou produz absoluta indiferença. Não é? Muitos monumentos produzem indiferença. A população sequer sabe o que é. Né? Quer dizer, tem aquela criatura que está no meio da praça, ninguém sabe nem o nome. Não é? Quer dizer, os pombos fazem as coisas na cabeça, as pessoas não estão nem aí. Ou as pessoas decapitam os monumentos, ou as pessoas picham os monumentos. Por quê? Porque eles não têm sentido para aquelas pessoas. Porque eles não têm significado. Não é? Então, aquela coisa que você falava do vandalismo, né? O vandalismo muitas vezes tem a ver porque aquilo não diz nada para aquelas pessoas. Ou não é? diz outra de outra coisa. Forma. Exatamente. Ou é agressivo, ou a pessoa considera que aquilo é uma intervenção indevida, não deveria estar ali, é uma invasão do seu território, não é? É uma coisa que atrapalha de alguma forma a sua própria existência, né? Então a gente tem que lembrar, né, que muitas vezes os monumentos são construídos como uma imposição de determinados grupos, não é? É uma imposição, quer dizer, você invade uma determinada área onde a população fazia outras práticas e você invade porque decidiu que ali vai se fazer um monumento. E isso pode gerar uma rejeição das pessoas em relação àquilo, não é? Quer dizer, nós temos no Brasil, por exemplo, não é? Faz parte da nossa dificuldade de construção de uma identidade do público, de uma visão do público, nós temos muita dificuldade de ter uma identificação com as construções públicas. Né? Por quê? Porque nós somos uma sociedade, não é, que tem dificuldade de produzir essa ideia do público, essa ideia não é, do que o público nos pertence. No Brasil, o público não é algo que pertence a todos, mas ao contrário, o público é algo que não pertence a ninguém. E como não é de ninguém, você pode fazer qualquer coisa com ele, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver, porque o público no Brasil normalmente é uma imposição de alguma coisa que nunca foi discutido com ninguém. É alguém que decide construir uma determinada coisa sem negociar com ninguém, sem perguntar a ninguém. E, portanto, as pessoas não acham aquilo absolutamente como fazendo parte, não é, da sua vida e da sua existência. Né? Isso é extensivo aos próprios museus. Né? Aos museus, né? Aos colégios, às praças. Né? Por exemplo, uma coisa é você ver uma praça ser construída
a partir da reivindicação dos moradores. Os moradores querem aquela praça e eles vão tomar conta da praça. Outra coisa é uma praça que é construída, não é? Sem ninguém ser consultado. Inclusive sob a forma que ela vai ter, né? Normalmente fazendo um desenho que dificulta a circulação das pessoas. Não é? Então, e que é concebida em gabinetes. Exatamente. E professor Durval, quer dizer, há casos, né, mas na maior parte das vezes, esta provocação crítica que a historiografia ou que o historiador, né, poderia contribuir nas apropriações públicas de museus ou do patrimônio de uma maneira geral, não ocorrem. O senhor acha que isso também não depende de uma nova perspectiva sobre o trabalho historiográfico, sobre o campo de trabalho do historiador, ou seja, a necessidade dele também dialogar ou buscar problematizar junto com outras áreas de conhecimento, como a gente sabe que o patrimônio tem algumas áreas de conhecimento que estão muito bem consolidadas, né? Em que medida o historiador pode se inscrever, né? Porque a crítica quase nunca é bem aceita. Quer dizer, o grande drama, por exemplo, dos nossos cursos de bacharelado é que, de uma certa forma, quando você pensa historiador no Brasil, você pensa, a maior parte dos estudantes vão fazer licenciatura em História e vão fazer para ser professor. Então, há uma associação em História e ensinar História. Ou então escrever História. Quer dizer, dificilmente os alunos pensam o curso de História para intervir em áreas como patrimônio, como museu, etc. Há uma dificuldade, né? Mesmo no curso de bacharelado, que a gente tem disciplinas que tenta, não profissionalizar os historiadores para essa área, os historiadores têm dificuldade de pensar em serem profissionais que vão trabalhar nessas áreas e que vão exercer justamente esse papel, chato, porque o historiador nessas instituições é um chato, porque ele vai estar o tempo todo problematizando as narrativas fáceis, as narrativas mitificadoras, as narrativas que não levam em conta a história, os conflitos, os interesses, que constituíram aquele espaço. Um espaço que, por exemplo, se você tem uma casa que tem toda uma história e que agora ela vai ser patrimonializada, possivelmente há muita gente ligada àquela casa que não tem muito interesse que certas camadas de memória daquela casa aflorem e faça parte da narrativa, da própria patrimonialização daquela casa. Quer dizer, você quer literalmente que algumas partes da história daquela casa sejam enterradas no sótão, que ela não apareça. E o historiador é essa pessoa chata que vai lá e vai tentar desencavar, fazer uma arqueologia daquilo. Fazer uma arqueologia é ver as camadas todas de tempo, memória, relações sociais, que constituíram aquele prédio. Um prédio é um espaço. O espaço, a forma, é a cristalização de um processo. Isso é só a cristalização de um processo anterior. O arquiteto, que quase sempre é um técnico que é chamado para atuar no patrimônio, os arquitetos tendem simplesmente a avaliar as formas, datar as formas, mas eles dificilmente se perguntam pelos conflitos em torno da forma a ser adotada. As formas também não são gratuitas. Quer dizer, escolher uma dada forma para um prédio, para uma sala, isso tem a ver com conflitos, inclusive conflitos de concepção arquitetônica, conflitos de concepção estética, que tem a ver com ideologias, com formas de ver, inclusive lutas, inclusive ideologias políticas. Você pode dar uma forma fascistoide a um prédio. O Brasil está cheio de prédios construídos durante a ditadura militar que são claramente fascistoides.
não é? Como os prédios do governo Vargas, né? Existem vários prédios do Estado Novo que são fascistoides, não é? Quer dizer, que tem a ver com uma dada concepção política. Quer dizer, as formas arquitetônicas, elas não estão fora. Quer dizer, os espaços são produtos de processos. E o historiador é justamente aquele que vai descongelar a forma, fazer ela novamente fluir no tempo, né? E você observar essa forma fluindo para trás. Quer dizer, é como se a gente fizesse aquele famoso filme, não é? de uma implosão, que você implode e depois você pode mostrar o prédio voltando à situação anterior da implosão. O historiador é alguém que faz esse processo, né? A forma está pronta, mas você vai vendo o processo que deu, né? Que produziu essa forma. Né? Essa forma é uma cristalização de conflitos, de embates. Não é? Quer dizer, a construção de um simples prédio não é uma coisa fácil. Não é? Então, e o senhor falou, quer dizer, de que a gente tem pouca reflexão sobre essas áreas de formação e, no caso, a inserção do próprio trabalho de historiador nesses campos, então, nos remeteria aos processos de formação profissional. Sim, sim. E eu aproveito e engato uma pergunta, porque o senhor, quando foi presidente da AMPU, o senhor acompanhou a PL proposta pelo senador Paulo Paim sobre o reconhecimento da nossa profissão. Pelo que eu me lembro, é de 2005 a PL. Na sua opinião, como é que a gente pode explicar assim, as recusas, as demoras, as dificuldades de termos o reconhecimento da profissão de historiador no Brasil? Nós somos a única grande área de formação na área das ciências humanas que ainda não é reconhecida como profissão. E acho que isso diz muito, não é, do caráter perigoso da nossa profissão. Né? Quer dizer, as nossas elites não gostam da história. Elas são, por natureza, negacionistas. Não é? Como a gente está vendo o governo agora negar. Quer dizer, por quê? Porque as nossas elites sabem de todos os crimes que fizeram ao longo da história desse país. E, portanto, elas não querem saber da história. Porque a verdadeira história desse país, como dizia José Honório Rodrigues, é uma história violenta. É uma história cruenta, é uma história de genocídios e massacres humanos sucessivos. A começar dos massacres dos índios, depois do massacre sobre os corpos africanos, os corpos negros, o massacre dos camponeses, não é? O massacre dos trabalhadores. Esse é um país de massacres sucessivos. As grandes obras, os grandes monumentos desse país custaram muitas vidas e muito sangue. Uma ponte Rio-Niterói está para se contar a história das pessoas que morreram para que aquela ponte fosse construída. O número de pessoas que morreram na construção de Brasília, isso nunca é contado. Né? As narrativas são sempre, né, ufanistas e se encobre toda a dor, toda a miséria. Não é? Quer dizer, as pessoas acabam de construir Brasília e eles são jogados para o núcleo Bandeirantes. Todos os construtores de Brasília, os trabalhadores que construíram Brasília, foram jogados para o meio do mato, lá no núcleo Bandeirantes, onde vivem até hoje, porque o núcleo Bandeirantes, finalmente, Brasília chegou lá e o núcleo se tornou uma parte da cidade. Mas eles foram jogados para fora da cidade. Né? Toda a violência da exploração das minas nesse país, toda a violência da construção das barragens, quantas pessoas foram desterritorializadas, perderam tudo o que tinha para a construção das barragens, não é? Quer dizer, o que eu falava hoje, o morticínio que as secas do Nordeste significou, as milhares de pessoas que tombavam a cada seca, não é? E que não faz parte da história do país. Então, as nossas elites não gostam que se conte a história. Porque se você conta a história, você chega nisso. Não é? A gente sabe que grande parte das fortunas no Brasil não são bem conquistadas. Nós sabemos, se você for fazer a história das grandes fortunas no Brasil, quase sempre você vai chegar a processos, no mínimo, suspeitos.
não é? Grande parte da propriedade da terra no Brasil é produto de grilagem, invasão, tanto do solo rural como do solo urbano. Então, quer dizer, se você for contar, por exemplo, os grandes proprietários de Brasília, Brasília é uma cidade que grande parte da cidade é de ocupação ilegal e de grilagem de terra pública. Não é? Então, se você vai contar a história de Alagoas, você tem 12 famílias que controlam 80% das terras do estado. Como isso foi possível? Isso foi possível com a invasão ilegal, com a grilagem, com a jagunçagem, não é? Com o assassinato das pessoas. Quer dizer, então, essa elite não gosta da história, morrem de medo da história. Eles não querem saber de historiador. Então, como regulamentar uma profissão dessa, não é? Quer dizer, não quer saber do passado. Não né? querem saber do passado. Até porque a narrativa nacional é de um país do futuro. Né? Então, essa ideia do país do futuro encobre o passado. Quer dizer, sempre em nome do futuro a gente não olha para o passado. Quando isso é coisa passada, não olha para o passado. Já foi. A questão é o futuro. Vamos olhar para o futuro. Não é? Só que, à medida que a gente não olha para o passado e à medida que a gente não expõe toda a podridão do nosso passado, esse passado volta periodicamente. Periodicamente, o nosso futuro é a volta do passado. Né? É a volta desse passado gangrenado, né? Que você não faz a asepsia e ele volta, ele estoura novamente. Não é? Então a gente vive de retornos periódicos desse passado de uma outra forma. Não é? Porque não retorna do mesmo jeito. Retorna de uma outra forma, mas retorna. Não é? Então, a gente tem ditaduras que a gente nunca trabalha. Não é? Elas nunca assumem. Quer dizer, anistiar torturadores. Isso é o único país do mundo que fez isso. Quer dizer, nenhum país do mundo anistiou torturadores. O Brasil anistiou torturadores. E por isso, qual é a surpresa que você tenha posteriormente um presidente da República que é eleito pela população e que elogia um torturador? Não é nenhuma surpresa, pois se o país juridicamente, legalmente, o Supremo Tribunal Federal, não é, anistiou os torturadores, qual é a surpresa que a população anistie o torturador e vote num admirador da tortura? Não é? Quer dizer, e que o país continue praticando a tortura. Né? Porque a ideia de que a tortura cessou no Brasil em algum momento, nós somos o país da tortura. Quer dizer, toda delegacia de polícia tortura. Todo presídio no Brasil tortura. Quer dizer, nós somos tão expert em tortura que quando foi das ditaduras do Cone Sul, brasileiros foi dar aula de tortura. Quer dizer, nós inventamos, né, made in Brasil, nós temos instrumentos de tortura inventados, como o pau de arara, que é uma invenção, né, uma tecnologia, né, made in Brasil, uma tecnologia radicalmente brasileira. Não é? Quer dizer, então, a história desse país é muito pesada. Quer dizer, seria uma forma de não reconhecer a profissão, de obstaculizar, talvez. Porque eu acho que o historiador em outros países não conseguem também conter. Veja, o que é reconhecer a profissão? Situações como o Estado reconhecendo que a história é um saber legítimo do ponto de vista do Estado. Veja a grande contradição, o debate, né? A vez que eu fui ao Congresso discutir, eu procurei mostrar para os parlamentares a absoluta contradição que era do Estado, através do Ministério da Educação, não é? Criar cursos de história no país inteiro, distribuir diplomas de história para todo mundo e depois o Estado não reconhecer isso como profissão. Isso é uma absoluta contradição. Isso é uma absoluta contradição. Quer dizer, como é que o Estado cria, não é? Paga, porque grande parte dos cursos de história são federais ou estaduais, é o Estado que paga esses cursos, que faz as pessoas fazendo os cursos e depois não reconhece. Então você faz um curso de história e depois você deixa que um professor de geografia, de educação física, de qualquer profissão, vá ensinar história. Quer dizer, é uma contradição absoluta. E isso só se explica por questões políticas. Isso só explica... Veja,
A profissão de sociólogo foi reconhecida quando? Quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Então, é claro que esse reconhecimento de profissão é uma coisa política. É uma coisa política. Quer dizer, veja, a profissão de arquivista é reconhecida. A profissão de museólogo é reconhecida. A profissão de geógrafo é reconhecida. A profissão de economista é reconhecida. A profissão de sociólogo é reconhecida. Né? A profissão de motoboy é reconhecida. A profissão de peão de boiadeiro é reconhecida. Historiador, né? E historiador não é. Quer dizer, há algum motivo para você, né? Quer dizer, veja, o projeto só falta uma votação final no Senado. Estava na mão da senadora Fátima Bezerra, antes dela se tornar governadora do Rio Grande do Norte. Eu conversei com ela mais de uma vez e ela dizia: Durval, eu não coloco em votação porque eu tenho medo de ser reprovado e a gente perder todo o processo. Tem que começar tudo de novo. Porque o projeto já foi aprovado no Senado uma vez, em todas as instâncias. Foi para a Câmara. A Câmara era o cemitério de todos os nossos processos. Quer dizer, quando o Paulo Paim, né, conversou com o pessoal lá do Rio Grande do Sul e pensou no projeto, né, o Paulo Paim perguntou se não era interessante começar pela Câmara. E, na verdade, começar pelo Senado foi uma coisa estratégica, porque a Câmara enterrava todos os processos quando chegava numa bendita comissão, né, de administração, serviço público, não sei o quê, não passava. Isso era o cemitério dos projetos de regulamentação da profissão. Quando o projeto chegou na Câmara, começou vários profissionais de algumas áreas a dizer que a gente estava invadindo a área deles. Sim. E o pessoal da história da educação que não estavam contemplados, o pessoal da história da arte, não sei o quê, que não queriam ser historiadores ou que não estavam. E aí a Câmara teve que negociar isso depois de um trabalho longo. Aí já estava o Rodrigo Pato estava na presidência, o Rodrigo fez todo um trabalho para que fosse feita uma emenda ao projeto, né, que deixasse mais claro o que o projeto ia abranger como profissional, como historiador, né, e também uma emenda deixando mais claro que a pessoa que tivesse quer dizer, poderia se tornar historiador, né, mesmo não tendo feito o curso de História, desde que ele fosse considerado notório saber na área. Né? Porque existiam muitos diplomatas, muitos advogados que fazem História. E né? todo mundo se sente preparado para fazer História? O Alberto, não é, o nosso embaixador. Todo mundo se sente preparado para fazer História? Todo mundo, porque você conta a história, né? Como a gente aprende a contar a história desde cedo, então é uma coisa natural. Todo mundo é historiador. E aí, como houve essa emenda, teve que voltar para o Senado. E aí passou pela Comissão de Constituição e Justiça de novo do Senado, passou pela Comissão de Educação do Senado, né? E está pronto para ir para plenário e ter a última votação. E essa é a última instância. A última instância. Só que a conjuntura não está muito boa. Além disso, Fátima me disse na época de Temer que se houvesse a aprovação no Senado, ela tinha dúvida se o presidente ia sancionar. Que agora a gente tem que ter mais dúvida ainda. Acho que a gente nem tem que ter dúvida. A gente tem que ter certeza que o presidente não sanciona. Então, assim, a legislação acabou, o período legislativo acabou, o processo deve ter sido arquivado. Então, eu inclusive falei com a Joana, porque o trabalho que a ANPU tem que fazer agora é que imediatamente algum parlamentar tem que pedir o desengavetamento do projeto, para o projeto voltar, durante essa legislatura, a estar em algum momento disponível porque se passar essa legislatura ele é arquivado, não desarquivar, ele fica arquivado definitivamente. Tem que começar tudo de novo. Então, agora é urgente que um parlamentar peça o desarquivamento do projeto, porque quando termina uma legislatura, todos os projetos são arquivados. Obrigatoriamente, todos são arquivados. E
Na legislatura seguinte, alguém tem que pedir para o projeto ser desarquivado, senão eles morrem. Tá. Definitivamente. Senão vai ter que começar todo o Não, processo. eu acho que o próprio Paulo Paim, que continua senador, né, felizmente foi reeleito, acho que o próprio Paulo Paim pedirá o desarquivamento do projeto. E pensando um pouco, o senhor tocou, vivemos uma época de negacionismo. Né? Sim. Então vamos pensar um pouco no jovem que se forma licenciado em História. Como é que o senhor está vendo aí esses desafios, mesmo da sua prática, né, de ensino em História, numa era por muitos denominada como pós-verdade, né? Quer dizer, que desafios esse jovem tem e mais importante, o que na sua opinião, né, poderia, de uma certa maneira, nutrir algumas alternativas, porque esses jovens vão chegar em salas de aula em que ensinar história, e a história ensinada, ela perde para o que o avô, o pai disse, que não existiu. Né? Como que motivação esse jovem, que caminhos esse jovem pode ter? É muito interessante, né? Porque eu mesmo fui uma das pessoas que encampou uma longa luta para que a dimensão artística da história fosse readmitida, né? E não se pensasse só a história na sua dimensão científica. Mas eis que agora é urgente que a gente enfatize a dimensão científica da história. Né? Eu que discuti tanto a relatividade da ideia de verdade em história, não é? Quer dizer, é estratégico a gente pensar que a verdade, mesmo como produção, como construção. Não é? Ela é uma coisa fundamental, né, no nosso campo. Senão você entra no vale tudo. Né? Porque, veja, existe uma confusão entre real e realidade. A realidade são leituras do real. Mas o real é alguma coisa contra o qual a gente nada pode. O real efetivamente existe. Né? Quer dizer, o terremoto existe. Não adianta que eu leia o terremoto diferente ou não, ele existe. E ele mata. Né? Quer dizer, existe o real. Quer dizer, a realidade é uma leitura do real. Que aí são leituras diversas. Né? Qual o problema do negacionismo? É que o negacionismo não nega as interpretações do passado. O negacionismo nega o próprio passado. O negacionismo nega os eventos. O negacionismo não nega as leituras dos eventos. O negacionismo não nega as leituras diversas do Holocausto. O negacionismo nega o Holocausto. Diz que o Holocausto não existiu. Né? E é isso que nós não podemos admitir. Quer dizer, uma ditadura. Né? Exatamente. Quer dizer, nós podemos até admitir que os torturadores leiam 64 de forma diferente. Agora, dizer que 64 não existiu, isso não é possível. Né? Fazer como a mãe que vestiu o filho de escravo lá em Natal para o Halloween, né? E foi questionado e disse que a escravidão não existiu. Olha, quer dizer, uma instituição que durou 400 anos no país, você negar a existência da escravidão, quer dizer, isso é uma coisa absurda. Né? Então, assim, é a mesma coisa dos terraplanistas. Né? Negar todas as evidências que a Terra é redonda. Que existem milhares de evidências que a Terra é redonda. E não é de hoje. Não é? Qualquer pessoa que sobrevoou a Terra sabe que a Terra é redonda. Não é? Quer dizer, pelo menos isso o nosso ministro de Ciência e Tecnologia sabe. É vantajoso, porque ele é astronauta, então ele sabe pelo menos que a Terra é redonda. Não é? Ele não pode dizer que a Terra é plana, porque ele sobrevoou o negócio e ele sabe que é redonda. Não é? Quer dizer, então é um absurdo isso, não é? Quer dizer, negar a ciência, fazer como o ministro da Saúde que nega
né, a existência das doenças. Quer dizer, diz que é ideológico. Quer dizer, como é que a Fiocruz pode fazer ciência ideológica? A Fiocruz está lidando com vírus, bactérias, não é? Com coisas que não tem nada de ideológico. O que a Fiocruz pode? Quer dizer, como é que uma vacina é ideológica, gente? Quer dizer, é uma extrapolação do conceito de ideologia para coisas absolutamente insustentáveis. Quer dizer, a nossa área pode lidar com a noção de ideologia, mas você dizer que o aquecimento global é ideológico, quer dizer, existe centenas de estudos que mostram que o aquecimento global está acontecendo. É real, as mudanças, quer dizer, ele é o real. A gente pode lê-lo de diferentes formas, mas ele é real. As calotas polares estão se reduzindo, não é? Quer dizer, as temperaturas mundiais estão subindo. Os eventos extremos da natureza estão aumentando. Basta ver a quantidade de furacões e tufões que está tendo hoje no oeste da Ásia, no Caribe, não é? Então, quer dizer, você negar isso, quer dizer, isso é extremamente grave, não é? Então, no nosso campo, uma coisa é você, né, não desconhecer que a verdade em história é uma coisa negociada, discutida a partir de regras que são estabelecidas pelos próprios pares, que são regras institucionais, né, e que exige, por exemplo, né, que o discurso do historiador tem que ser um discurso mediante documentos, indícios, sinais, etc. Quer dizer, o discurso da historiografia não pode ser um discurso de eu acho, eu quero, eu digo, eu penso. Não pode. Quer dizer, quando você vê qualquer afirmação histórica na internet, a primeira pergunta que um historiador tem que fazer é sim, mas está apoiado em quê? Quer dizer, isso que você está dizendo está apoiado em que documentação, em que indícios, em que eventos? Quer dizer, é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é? Na sala de aula, principalmente. Sim. Portanto, quer dizer, caberia para esses jovens trazerem uma das possibilidades mais fontes, o trabalho de fontes mesmo. Fontes? De vestígios, dessas... E porque a própria internet não vale. Porque o meio digital você fabrica. Claro. Você falseia, né? Você produz, você inventa. O que não significa que ao longo da história toda os documentos não sejam falseados, inventados. Não é de hoje. Quer dizer, a técnica, a mais antiga técnica de crítica documental, né, é o venerável Beda dizendo, olha, o tal do Testamento de Constantino é uma farsa. Ele é um documento forjado muito tempo depois, não é? Quer dizer, com os instrumentos de erudição que ele desenvolveu, ele vai lá e diz, olha, a letra não era essa, o papel não era esse, a escrita do latim não era essa, não é? Esse documento não pode ter sido escrito na época de Constantino, porque ele tem todos os indícios de ser uma coisa feita posteriormente, não é? Então, todos os chamados eruditos ou os antiquários são os nossos antepassados, né? Na produção daquilo que os metódicos vão chamar de método crítico ou método heurístico, né, do documento. Quer dizer, como é que a ciência da história é construída no século XIX? Através da crítica documental. Então, isso é o solo da nossa profissão. Isso é uma coisa não ultrapassada, não é? Quer dizer, foi uma conquista dos metódicos que nunca foi ultrapassada. Quer dizer, o trabalho do historiador se apoia em fontes. Primeira regra, não é? Regra que nenhum historiador pode violar. O nosso trabalho parte de fontes. O que mudou foi o conceito de fonte. Fonte hoje não precisa ser apenas o documento oficial do Estado. Quer dizer, fonte pode ser qualquer coisa que o historiador diz que é fonte, porque todas as coisas trazem marcas temporais. Agora tem que ser cruzado. Agora, exatamente, tem que ser submetido à crítica, tem que ser historicizado, não é? E tem que ser checado, tem que ser colocado diante de outras versões, né? Tem que ser cotejado, não é? Com outros documentos e com outras versões. Então, é uma obrigação nossa, né? A fala do historiador é dele,
né? A gente não vem com aquela história que é a fala do história, assim. que é a fala do outro. Não é a fala do outro, é sempre a nossa fala. Mas é a nossa fala mediante a escuta da fala dos outros. Nós temos que escutar e cruzar as falas dos outros para constituir a nossa fala. A nossa fala é uma fala que nasce da crítica, da escuta da fala dos outros. Não é? Quer dizer, por que muitas vezes eu faço uma crítica a uma certa história oral, né? Porque havia numa certa história oral essa mitificação que era a voz do outro, que não era a voz do historiador, que era a voz autêntica do outro. Quando não é verdade, quer dizer, a história oral é a voz do historiador, que simplesmente usa a técnica da história, o método da história oral, para produzir da fonte. Quer dizer, a história oral é a produção da fonte. Então, a partir dali, todas as operações clássicas do historiador começam, incide da mesma forma sobre o depoimento, não é? Inclusive, a ideia clara de que o depoimento é uma versão interessada, uma versão contextualizada, uma versão que inclusive é produzida por causa da sua presença como historiador. Né? Então a pessoa fala aquilo que ele acha que você quer ouvir, ou que ele fica pensando umas 2 noites, o que eu vou fazer parte da história. Como é que eu quero fazer parte da história? Como é que eu quero aparecer na história? Como é que, né? Ele vai dizer aquelas coisas que ele quer, né? A fabricação de um sujeito, ele vai fabricar um sujeito, ele vai fabricar uma memória que a gente tem que checar com as outras memórias, com os outros documentos escritos para fazer a nossa análise. E o senhor não acha, por exemplo, sobre tudo que nós estamos conversando, né, das dificuldades que a gente está encontrando hoje, das recusas frente às possibilidades do conhecimento histórico, isso também não estaria ligado a uma história da nossa própria profissão que em determinados momentos chegou ao ponto de negar o documento, de negar a fonte em cima de uma teoria, né, em favor de uma teoria. Quer dizer, a escola ou o ensino pautado muito mais naquelas verdades fechadas, estabilizadas nos livros didáticos e, né, na verdade pronta. Isso seria uma oportunidade de nós revermos a nossa profissão na integralidade, tanto no museu, de estressar, né, de questionar, de se abrir para essas diferentes perspectivas, como na sala de aula. Eu sempre me fico muito perplexo, né, dos nossos professores muitas vezes não perceberam que a história está à sua frente. Ensinar história não precisa de nada, de outro material, a não ser os próprios alunos que estão na sua frente. Os alunos são a encarnação da história. Os alunos todos têm uma história pessoal que faz parte de uma história social, que faz parte de uma história cultural, que faz parte de uma história política, que faz parte de uma história econômica. Quer dizer, a gente pode, só a partir da história dos alunos, começar um bom curso de história, não é? Eles, inclusive, trazendo os documentos que documentem a sua própria vida. Eles têm documentos mínimos que documentam a sua própria vida, né? Quer dizer, é claro que a gente sabe que a maioria dos nossos colegas estão submetida a cargas horárias imensas, né? Que estão submetidas a mais de um emprego, o que faz, de certa forma, que a criatividade no ensino seja muito baixa, que os nossos professores rapidamente caiam na rotina e caiam no uso das coisas que são mais fáceis, dos recursos que são mais fáceis. Então é muito mais fácil usar o livro didático, é muito mais fácil reproduzir o livro didático, é muito mais fácil copiar o livro didático na lousa ou mandar os alunos completar as lacunas, não é? Quer dizer, por quê? Porque você não tem muito tempo de planejar, de experimentar, né, de criar, né? Quer dizer, o próprio desestímulo que a profissão leva muitas vezes, né? Quer dizer, o grande dilema para mim hoje, né, é como a gente vai motivar um aluno da graduação de História de terminar um curso de História, né?
Quer dizer, num país como esse, que a história está sendo tão atacada, que ela tem um valor tão pequeno, quer dizer, como eu vou convencer um aluno dele passar com muita dificuldade 4 anos na universidade, porque os alunos vão ter muitas dificuldades para ficar nas universidades, porque não tem mais quase recursos para assistência estudantil, né? Houve uma queda brutal na concorrência do Enem esse ano. Isso já mostra, né, que muita gente das camadas populares que estava procurando a universidade não vai procurar mais, porque não tem como se manter. Eu tive recentemente na UFRN, onde eu dei aula nos últimos 15 anos, e o setor 2, que é o setor lá da história, das ciências humanas, virou um grande mercado. Os alunos todos levam coisas de casa para vender para os seus próprios colegas, para tentar continuar e se manter na universidade, né? Então, isso é uma coisa muito triste. O número de bolsas caiu assustadoramente, que era o que mantinha esses alunos na universidade, né? Então, como é que eu vou, não convencer um aluno de fazer enormes sacrifícios para passar 4 anos fazendo um curso de história? Qual é o horizonte, a perspectiva em termos profissionais, em termos de valorização social, né? Porque é muito duro você fazer um curso que não tem valorização social, né? Que não, por exemplo, quantos alunos eu não já tive que brigou os 4 anos com seus próprios pais para continuar fazendo o curso de história, né? Que passou os 4 anos muitas vezes tendo crise depressiva porque os pais desvalorizavam o curso que fazia, porque os pais não perdiam a oportunidade de desqualificar o curso que o próprio filho fazia, que o filho tinha que brigar, lutar com os próprios pais, o que não é fácil, para terminar um curso. Como é que eu vou convencer uma pessoa dessa a continuar, a chegar ao final de 4 anos, né? Eu que costumo dar as disciplinas iniciais, né? Que sempre me coloquei essa tarefa de motivar os alunos a ficar no curso, é cada vez mais difícil você fazer isso, né? É muito difícil. E o senhor não acha também que um dos efeitos, talvez também, que possa ser vislumbrado, seria também um pouco essa falta de identificação, muitas vezes que a gente tem na própria universidade, de não se ver na profissão, por exemplo, na educação básica, ou na solidão, né? Muitas vezes aqui esses professores enfrentam sem espaços reais de compartilhamento, né? Por exemplo, uma conversa com o senhor. Você vê, esse seria um desafio também de nos vermos coletivamente como historiadores. Lá na UFRN a gente sempre teve essa consciência, esse cuidado dos professores que eram colocados no primeiro período. Eles tinham que ser selecionados a dedo, porque esse primeiro contato é decisivo para você conseguir manter os alunos, né? Para você... porque, como vocês sabem, né, o Enem tem primeira, segunda, terceira chamada. Muitas vezes os alunos da segunda, terceira chamada são alunos que não fizeram história na primeira opção. Fizeram outro curso, não conseguiram entrar na primeira opção e entram em história. Então, seduzir esses alunos para permanecerem no curso, ficarem no curso, é uma tarefa, né, muito importante. Claro que quando a gente tinha mais coisas para oferecer, essa sedução podia ser maior, não é? Quer dizer, porque muitas vezes a própria universidade seduz o aluno estar na universidade. Estar na universidade é mais interessante do que o que vem depois. Por exemplo, qual é o grande valor do PIBID? É que o PIBID permite que os alunos tenham, desde o começo, uma experiência de sala de aula, que eles saibam o que é a sala de aula. E, normalmente, a sala de aula do setor público, onde a maioria vai terminar. A maioria das pessoas que se formam em licenciatura em História vão ser professores de escola pública, não é? Quer dizer, as escolas privadas são poucas, ou quando são, e oferecem pouca carga horária para a História. E com a precarização, né, da legislação trabalhista, você sabe que hoje as escolas privadas contratam os professores por no máximo 8 meses.
Um professor não fica mais um ano inteiro na escola. Não tem mais aquela história de assinar carteira e no final do ano você receber férias, você receber 13º. Quer dizer, a maioria agora é contratada exclusivamente para o período de funcionamento da escola ou do cursinho. Os professores têm 8 meses e eles têm que passar 4 meses se virando. Eles têm que passar dezembro, janeiro, fevereiro sem, não é, parte de novembro, porque o Enem, colégio que é direcionado ao Enem, praticamente acaba em novembro, quando o Enem é realizado. E aí você tem que passar esses meses todos, atravessar esses meses sem trabalho. Não é? Os mais nomeados, os que têm maior nome, inventam um curso privado próprio, nesse intervalo, para preparar para o próximo Enem. E ganha dinheiro nessa história. Os que não são mais nomeados têm que se virar durante 4 meses. Então, as escolas privadas não é a promessa para ninguém. Eu não vou conseguir seduzir ninguém para ficar num curso de história para ser professor em escola privada. Então, as escolas públicas é que tem que minimamente ser, né? E as universidades, quer dizer, quando as universidades e institutos federais estavam todos promovendo concurso e você tinha a pós-graduação em expansão, você tinha a pós-graduação como horizonte, era muito mais fácil convencer. Agora, vai ser uma travessia dura para a gente, a partir de agora, convencer um aluno que dificilmente vai conseguir fazer pós-graduação, porque você vai, né, se a gente mantiver, já é muito. As bolsas vão minguar, não é? Muitos não vão poder continuar fazendo a pós, porque não tem, sem bolsa não faz. Não é? E não tem emprego, não tem concurso nas universidades nem nos institutos federais. Né? Rezar para que alguns estados e municípios realizem concurso, muitos estados estão falidos, muitos municípios estão falidos, não vão fazer concurso. Né? Então, assim... Quer dizer, nós estamos... E eu costumo ser um professor muito sincero com meus alunos no primeiro período, porque eu acho que ninguém merece passar 3, 4 anos na universidade para descobrir que errou depois de 4 anos na escolha. Então, assim, eu costumo ter conversas muito sinceras com meus alunos, né? No sentido de o que os espera. Tanto no sentido do que a história pode ser, e aí eu mostro para eles todo o encanto que é, né? Porque para mim é um encanto estudar história, escrever história, ensinar história. Ser professor, para mim, é a profissão mais generosa que pode existir, né? Porque nós estamos lidando com pessoas, com a vida das pessoas, e a gente pode mudar vidas. Né? A gente pode citar centenas de depoimentos de pessoas que tiveram a vida modificada por um professor. O professor modificou a vida. Né? Todos os grandes intelectuais vão dizer que teve uma pessoa que foi decisivo na vida dele. Né? E isso, muitas vezes, eu costumo mostrar para eles como, embora não é, em algumas situações a nossa profissão nos oferece o máximo a possibilidade de viver dignamente, né? Como classe média ou classe média baixa, né? Mas a nossa profissão tem muitas outras formas de remuneração, não é? Quer dizer, é uma profissão muito rica do ponto de vista subjetivo, né? Porque a história nos permite estar o tempo todo, né, nos revendo, inclusive, como pessoa. A história é terapêutica, né? Por isso eu acho que a proximidade da história com a psicologia, com a psiquiatria, é uma coisa, com a psicanálise é uma coisa óbvia. História, a gente está o tempo todo refazendo nós mesmos, estamos o tempo todo repensando nós mesmos, né? Não apenas enquanto ser individual, mas enquanto ser coletivo. Não é? Quer dizer, a história permite uma vida muito rica do ponto de vista subjetivo, muito rica do ponto de vista, não é, de você ter instrumentos de análise do que se passa à sua volta. Então, uma pessoa instrumentalizada com a história é muito menos alienado do que a maior parte das pessoas são. Claro que todo mundo tem um grau de alienação, senão nem suporta o mundo, nem a vida. Todos nós temos que nos alienar, né? Agora a gente está se alienando propositadamente, né?
Tem dia que a gente decide que não vai ler o jornal, nem ouvir nada. Tá. Eu não assisto televisão há muito tempo. Eu não escuto a Rede Globo há muito tempo porque eu não quero me intoxicar todos os dias, não quero me empolar, não quero ter problema de fígado, não é? Então, assim, você se aliena, não é? Quer dizer, eu prefiro ligar a Netflix e assistir um filme Mas vai... é intencional, é uma escolha, né? É uma escolha que vai me alimentar subjetivamente, que me vai fazer com que eu tenha vontade de viver mesmo dentro dessa situação e dentro desse clima. Porque senão também você entra numa coisa masoquista, não é? Certas coisas é masoquismo. Quer dizer, as pessoas que ficam ouvindo os vídeos do presidente na internet, por favor, não escuto nenhum. Porque o que eu espero no vídeo do presidente? Eu já sei o que vem. Não é? Quer dizer, qual é a novidade? A novidade pode ser a estupidez maior do que já disse antes. Então, o que esperar? O que esperar? Agora também, professor Durval, também nós temos que pensar que o que está afetando o professor nas escolas públicas ou a profissão de uma maneira geral, ela atinge todas as profissões. Claro. Porque tem havido uma precarização. Sim, do trabalho no mundo todo. Do trabalho como um todo. E a história ainda tem essa vantagem, né? Quer dizer, porque você se vê como história, né? Nós estamos num período crítico do ponto de vista civilizacional, né? Eu acho que nós vivemos uma crise da civilização ocidental, né? Quer dizer, não sei que caminhos a gente vai seguir, mas não é? Nós vivemos um momento de impasse porque as grandes utopias do século XIX fracassaram, não é? Quer dizer, o nosso horizonte utópico se reduziu enormemente e isso é uma grande perda. Viver sem esperança, viver sem espera, como dizia o Ernest Bloch, como é possível você viver sem esperança, né? Você viver sem espera, quer dizer, nós vivemos nos últimos anos, né, talvez a nossa grande reserva de esperança que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Quer dizer, o slogan "A esperança venceu o medo" tinha tudo a ver, e era verdade, né? E ultimamente o medo venceu a esperança. De novo, nós estamos atolados no medo, no ressentimento, no ódio, não é? Na raiva. Quer dizer, as pessoas estão muito mais movidas por isso do que por esperança. Né? Por utopia, por vontade. Quer dizer, nós temos pela primeira vez no país um governo que literalmente diz que é um governo de destruição e não de construção. Então, a gente vive numa época de destruição. Então, uma época de destruição é uma coisa... Quer dizer, nós já tivemos grandes épocas de destruição no século XX. As 2 guerras mundiais foram 2 grandes épocas de destruição. E nós estamos vivendo uma outra época de destruição diferente, né? Você está se destruindo, em grande medida, todas as conquistas que os trabalhadores fizeram desde o século XIX, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente está perdendo conquistas civilizacionais que foram duramente batalhadas, não é? Políticas públicas ambientais. Exatamente. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, a gente não pode, né, desesperar no sentido que a resistência existe. Né? A resistência existe em toda parte. E isso vai dar em alguma coisa. A gente não sabe propriamente em que. Não é? Quer dizer, é assustador porque a gente está vivendo um momento tipicamente trágico da história. Quer dizer, que é aqueles momentos em que você está na beira de um abismo, da falésia, você não sabe qual o passo que vai ser dado e para onde a gente vai mergulhar. Qual o buraco que a gente vai se meter, né? Quer dizer, a gente pode tudo e até nada, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento que a gente pode, inclusive, caminhar para um conflito, não é, bélico, atômico, que pode ser, inclusive, o fim da espécie. Quer dizer, né, o conflito China-Estados Unidos não é brincadeira, não é? Quer dizer, são 2 monstros. São 2 monstros em conflito, não é? Quer dizer... E onde é que a gente fica nisso, não é? Então, eu acho que a perdição, né, desse governo que aí está, que é a perdição da própria população brasileira. Nós estamos meio perdidos,
Não é? Quer dizer, esse país quase sempre se caracterizou por uma elite que não tem projeto para o país. Não é? Foram curtos os períodos da história do Brasil em que havia um claro projeto. O período Vargas é um período que existe um projeto para o Brasil, você gosta ou não, autoritário ou não, mas tinha um projeto. Juscelino tinha um projeto. Não é? Mesmo a ditadura, não é? Tinha um projeto. Por exemplo, Geisel era um presidente que tinha um projeto. Não é? O governo Lula tinha um projeto para o país. Não é? FHC tinha um projeto. Não é? Quer dizer, nós não sabemos para onde a gente está indo. Porque a gente já não está mais discutindo o projeto, né? Quer dizer, é como se fosse uma coisa ultrapassada, né? Parece que a eleição não faz parte do debate democrático sobre os destinos, né, da sociedade. Nós elegemos um candidato que sequer compareceu a um debate. Como é que a gente pode estar falando de discussão de projeto? Não discutiu-se nada. Se votou num escuro, se votou numa facada, num mito, não é? Numa entidade. No silêncio. Né? O senhor, desde 2010, está desenvolvendo uma investigação sobre saudade e saudosismo no Brasil e em Portugal entre o final do século XIX e meados do século XX. Eu queria perguntar, em que medida essa sua investigação ela contribui e pode contribuir para a gente problematizar o tempo presente numa perspectiva historiográfica? A história só tem sentido falando para o presente, né? É uma visão completamente equivocada de que a gente escreve história ou ensina história para o passado. Né? Quer dizer, o passado é um pré-texto, é um texto prévio para a gente discutir o nosso tempo. A história, tanto ensinada quanto escrita, ela tem essa finalidade. Um professor na sala de aula de história não está para discutir o passado. É uma visão completamente equivocada quem entra numa sala de aula de história para discutir o passado ou para ministrar um conteúdo. A função do professor não é simplesmente repassar um conteúdo. Os conteúdos têm que ser um ponto de partida para a discussão de uma agenda do presente. O professor de história tem que saber, né, quando ele vai dar o Egito, como é que o Egito antigo pode servir de pré-texto para a discussão de alguma coisa do nosso próprio tempo. Quando você vai dar a aula da Revolução Francesa, não é? Como a Revolução Francesa pode, por exemplo, nos ajudar a discutir liberdade, a noção de liberdade ou a noção de revolução, não é? Quer dizer, os acontecimentos históricos, na verdade, são pré-textos, né, textos prévios a partir do qual eu leio o meu presente. Não é? Ou seja, o passado existe, não é? E ele é trabalhado para que a gente entenda o que é o presente, porque o presente é uma alteridade em relação ao passado. Então, a gente só consegue desenhar as bordas do presente a partir do passado. Quer dizer, é o passado que nos ajuda a saber o que é a nossa atualidade, o que é especificamente o nosso tempo, porque no nosso tempo há muitos processos que vêm de uma longa duração. Existem muitas linhas temporais. Quer dizer, o presente é tecido por diferentes linhas temporais, algumas de longuíssima duração, né? E outras que são específicas do nosso tempo. Então, o papel do historiador é fazer um diagnóstico do presente. Então, estudar a saudade, né? E a saudade é um sentimento que continua presente, né? É um sentimento constitutivo da sociedade brasileira e portuguesa, né? É um sentimento que está presente em toda a produção estética, em toda a produção, né, inclusive política dessas sociedades. Então a saudade não é uma coisa passada, a saudade continua presente. Só que a gente precisa, para entender as nossas saudades, temos que entender, inclusive, a história da própria saudade, que nunca foi feita, né? Que basicamente nunca os historiadores se dedicaram a fazer. Por quê? É como durante muito tempo, né? O Brasil, a historiografia brasileira não se dedica a estudar, né, os rituais
e os sentimentos, os afetos que são centrais na sociedade brasileira. Então, durante muito tempo, os historiadores tiveram preconceito em estudar o futebol. Durante muito tempo, os historiadores tiveram preconceito em estudar o carnaval. Durante muito tempo, os historiadores tiveram preconceito em estudar a saudade. São coisas absolutamente centrais na sociedade brasileira. Quer dizer, não há ritual que tenha mais a ver com a sociedade brasileira do que um jogo de futebol, do que uma partida de futebol, do que tudo que gira em torno do futebol. Está tudo lá, a corrupção, as máfias, a má gestão, né? O machismo, o racismo, a homofobia, né? Quer dizer, basta você ir a um campo de futebol, ele é um coquetel. Se você vai uma tarde num campo de futebol, a sociedade brasileira se apresenta toda ali. As hierarquias sociais, as hierarquias de gênero, as hierarquias raciais, não é? Quer dizer, todos os preconceitos são enunciados ali, são gritados, não é? Ali. Quer dizer, as torcidas organizadas, muitas delas, algumas organizadas inclusive mafiosamente, algumas inclusive ligadas ao crime organizado. Quer dizer, a sociedade brasileira passa toda por ali, não é? Como passa pelo carnaval. Não é? O carnaval é aquele espetáculo grandioso feito com o dinheiro do bicho, com o dinheiro da milícia, com o dinheiro do tráfico de drogas, com o dinheiro oficial do Estado, com o dinheiro das grandes empresas nacionais e multinacionais, com o dinheiro da TV, dos meios de comunicação. Quer dizer, todos com a paixão. Com a paixão, e com a criatividade, com a paixão, com a vida que as pessoas entregam durante um ano. Né? A pessoa vive. Eu tive a experiência, né, de desfilar numa escola de samba no Rio de Janeiro, né, na Beija-Flor, e sei o que é que a pessoa sente quando entra naquele negócio e a capacidade de organização daquilo. Quer dizer, quem conhece uma escola de samba por dentro não pode dizer que as camadas populares brasileiras não são capazes de organizar qualquer coisa, de gerir qualquer coisa. Quer dizer, a escola de samba, faltando meia hora para ela entrar, toca uma sirene na avenida e ela monta toda em 30 minutos. Em 30 minutos, todas aquelas alas são organizadas. Está todo mundo sentado pelos bares bebendo, dá um sinal, todo mundo sabe qual é a sua ala, vai para tal. As alas estão completamente prontas quando está chegando o horário de entrar. Quer dizer, é um verdadeiro milagre aquilo ali. Né? Você imaginar que o carnavalesco só vê o espetáculo que ele imagina na hora. Não é? Ele imagina tudo aquilo ali. Na cabeça dele, aquilo só existe na cabeça dele, porque ele só vê tudo aos pedaços. Não é? Quer dizer, aquilo é uma grande ópera que só acontece uma vez, não é? E ele está sendo julgado e é daquela vez, não há possibilidade de repetir. Não é como no teatro, que você pode repetir. Não é? Por exemplo, as alas que vêm de fora, como era o meu caso, quer dizer, você ensaia na quarta, na quinta e na sexta-feira antes do carnaval. Você tem 3 ensaios para pegar gente que vem da Dinamarca, da Itália, não sei de onde, nem falar português sabe, não sabe sambar absolutamente, né? E fazer aquelas criaturas, pelo menos, repetir algumas palavras, alguns refrões do samba enredo, né? E saber minimamente manter o alinhamento da tal da ala, né? Por mais desconjuntado que seja, tem que pelo menos manter o alinhamento. Então, quer dizer, durante muito tempo você não estudou essas coisas. Os antropólogos estudavam, mas os historiadores não estudavam, não é? Quer dizer, e a saudade é isso. Quer dizer, a saudade, né, está presente para o bem e para o mal da sociedade brasileira como um todo, porque tudo na história, eu digo aos meus alunos, todos os processos históricos, eles são ambivalentes. Não dá para você ver nenhum processo histórico de um ângulo só. Todo evento histórico tem várias possibilidades de leitura e eles são ambivalentes. Eles valem, né, para diferentes coisas.
não é? Então, quer dizer, o carnaval é uma maravilha da sociedade brasileira, uma das coisas mais geniais e criativas, mas tudo o que há de pior na sociedade brasileira está ali também presente no carnaval. O futebol é uma das coisas melhores que essa sociedade produz, não é? Aliás, já produziu melhor, mas o futebol brasileiro, não, o futebol brasileiro já foi um grande futebol do mundo. Quer dizer, você vê uma seleção como de 82 que não ganhou nada, mas é lembrada até hoje por todo e qualquer especialista de futebol no mundo, não é? Quer dizer, quem assistiu a Copa de 70, né? Eu ouvi a Copa de 70, eu não tinha TV, mas ouvi no rádio a Copa de 70, né? Quer dizer, enlouqueceu, né? Os mexicanos e todo mundo. Quer dizer, mas o futebol brasileiro tem tudo de pior na sociedade brasileira. Está ali, mas tem tudo de maravilhoso que essa sociedade também é capaz de produzir. Não é? Quer dizer, você tem o racismo, mas você tem lá um dos primeiros lugares de ascensão social dos negros no Brasil. É ambíguo. Não é? Quer dizer, você tem um clube como o Fluminense ou São Paulo, né, que tinha um preconceito em relação aos negros, né, que são chamados de pó de arroz, até porque os mulatos tinham que botar pó para poder... E você tem o Vasco da Gama, que foi o primeiro clube que aceitou negros, sendo um clube identificado com a colônia portuguesa. Não é? Então, assim, você tem todos esses processos absolutamente ambíguos. Não é? A saudade é a mesma coisa, quer dizer, a saudade ela pode ser reacionária, ela pode ser reativa, ela pode ser conservadora, ela pode ser tradicionalista, mas a saudade também pode impulsionar a criação. Quantas coisas de mais belos a sociedade que foi criada na sociedade brasileira a partir da saudade. Né? Quer dizer, quanta poesia, quanto romance, quanto cinema, quanta coisa maravilhosa no Brasil foi construído a partir da saudade, né? A partir da memória de algum lugar. Né? Quer dizer, então você tem que trabalhar com essa, quer dizer, para entender, né, a sociedade brasileira. Quer dizer, esse saudosismo reacionário está presente na sociedade brasileira. Nós estamos vendo aí, né, a quantidade de gente que tem saudade de uma ordem social hierárquica, estamental, né, que tem saudade até da escravidão. Né? Quer dizer, essa reação à profissionalização das empregadas domésticas no Brasil, né, que nós assistimos, né? A reação dos médicos com a entrada dos médicos negros cubanos no Brasil, né? Quer dizer, é saudade de uma determinada forma de ser, de organizar a sociedade brasileira, né? Mas, por outro lado, né, quantas saudades... Né? Você falava a saudade de Chico, a saudade, né, de outros grandes artistas brasileiros, que é uma outra coisa. A saudade de Dumont, né, de Itabira, quanta poesia, não é? Poesia crítica. Quer dizer, a saudade de Dumont leva Dumont a fazer uma poesia que já na época critica a Vale do Rio Doce, causadora desses grandes desastres humanos e ambientais que nós estamos vendo aí. Quer dizer, era a saudade da Itabirito, dos morros não esburacados, destruídos, né, que leva Drummond a fazer uma denúncia. Né? Quer dizer, uma frase de Drummond, de um poema de Drummond, quando foi o desastre de Brumadinho, percorreu a internet, se tornou, não é, um meme que se espalhou por toda a internet. Quer dizer, então, isso tudo é ambivalente, né? Quer dizer, a saudade do engenho, né, gerou toda a literatura de Zé Lins do Rego, gerou a interpretação do Brasil de Gilberto Freire, não é? Quer dizer, lá tem reacionarismo, porque tem essa saudade de uma sociedade estamental, rural, tradicional, escravocrata, etc. Não é? Mas veja, essas pessoas foram os primeiros a reconhecer a participação do negro na sociedade brasileira, na cultura brasileira. Não é? Então veja como é ambíguo. Tem latente a criatividade. É, né? Claro. Quer dizer, Freire fez um livro que foi caçoado por muita gente, um livro genial a partir de receitas de bolo. Quer dizer, fez uma sociologia do açúcar
a partir de receitas de bolo das famílias tradicionais pernambucanas. Né? Graças a esse livro, por exemplo, hoje a gente pode comer bolo Souza Leão, onde a gente vai em Recife, que é um bolo gostosíssimo, que eu recomendo quando vocês forem a Pernambuco, não deixe de comer o bolo Souza Leão, que era um bolo heráldico dessa família. Só essa família sabia fazer o bolo Souza Leão, que é um bolo de mandioca com ovo maravilhoso, né? Como o bolo de rolo, né? Quer dizer, que foi, por exemplo, o seu primo, que não gostava muito dele, né, o João Cabral de Melo Neto, faz toda uma troça, dizendo num poema que a sociologia de Freire era uma sociologia de palitar dente, era uma sociologia de sobremesa, que era justamente por causa desse livro Açúcar, né, que é uma coragem, do ponto de vista metodológico. Freire é um grande criador, é um cara que tem uma liberdade, porque não precisa da academia, vive fora da academia, ele não tem que obedecer os padrões da academia, ele faz o que ele quer e, portanto, ele inova. Quer dizer, se você lê Brudel, né, Brudel vai dizer que aprendeu com Gilberto Freire. Quer dizer, que Gilberto Freire foi um ensinamento para ele quando esteve no Brasil. Não é? Quer dizer, todo mundo incensa Brudel. Quer dizer, os uspianos todos se consideram herdeiros de Brudel, mas jamais vão se considerar herdeiros de Freire. Né? Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas recentemente foi finalmente descoberto em Paris os originais do tal Jazigos e Covas Rasas, que era o 4º volume, né, de Sobrados e Mucambos, de Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso e Jazigos e Covas Rasas, que Freire sempre disse que existia, que tinha escrito, e todo mundo achava que era uma mentira dele, que era uma peta dele, que esse... Que tá fazendo foi naquelas viagens que ele fez para a Europa, ele deve ter emprestado, sei lá, ou deixado em alguma editora local para publicar, e se perdeu o manuscrito. Ele achou que tinha perdido o manuscrito e foi achado agora. Possivelmente vai ser publicado, não é? A Global, que agora publica toda a obra dele, possivelmente vai fazer um carnaval, né, com a edição desse livro. E não é genial? Quer dizer, você pensar que o cemitério pode ser, né, um lugar para você ler a sociedade, você lê a sociedade a partir do cemitério. Quer dizer, as divisões sociais estão lá no cemitério, né? Quer dizer, você pensar o cemitério como uma espécie de cartografia da própria ordem social, isso não é genial? Quer dizer, para uma época, né, anos 40, quer dizer, então... São temas sensíveis que às vezes a história, por vezes a história negou como tema. Ou então, como objeto histórico. Então é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar as emoções, não é? Não dá para pensar a história sem as emoções. Né? Os historiadores, durante muito tempo, reduziram a história à racionalidade e à consciência. Né? E os homens não são só razão e consciência. Os homens são afetos, são sentimentos, são emoções. Né? E todas as ações humanas são mediadas por sentimentos, por afetos, por emoções, por preconceitos. Não é? Então, não dá para fazer história só pensando que as ações humanas são racionais, são movidas pela consciência. Né? Aquela história que a história tem uma racionalidade. Né? Quem dera que tivesse uma racionalidade. A ciência está destituída de sentimentos, assim como a política, não é? Sim. Existe um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Michel Onfray, que ele tem um conceito chamado apax existencial, que ele vai mostrar que as grandes descobertas da filosofia, na verdade, se dá por questões da vida pessoal dos filósofos. São acontecimentos na vida dos filósofos que fazem que eles tenham grandes iluminações. São acontecimentos quase sempre muito doloridos, que fazem com que eles desenvolvam, na verdade, seus grandes conceitos. Não é? Então, é um livro, um pensador que eu gosto muito, né? O Onfray é um pensador anarquista, que, por exemplo, ele criou uma universidade livre de filosofia na França. Ele não dá aula nas grandes academias, ele criou uma universidade popular de filosofia, então onde ele recebe qualquer pessoa que tenha formação ou não,
para estudar filosofia, ele faz os cursos dele. Ele vem muito ao Brasil, né? Ele tem uma grande audiência no Brasil, ele tem muitos amigos no Brasil, ele vem muito aqui, né? E eu gosto muito dele, por causa justamente dessa percepção, quer dizer, o corpo como uma coisa central no pensar, os afetos como uma coisa central no pensar. Quer dizer, nós não pensamos, como dizia Nietzsche, nós não pensamos apenas com a cabeça, com o cérebro, nós pensamos com o corpo inteiro. Quando a gente termina um dia de trabalho, de escrever, a gente está doendo da cabeça aos pés. Não é apenas a cabeça que está doendo, está doendo o corpo inteiro, porque a gente envolve o corpo inteiro, né? A nossa libido, o nosso desejo está jogado naquilo ali, né? Há gozo. Se não houvesse gozo e prazer, a gente não escrevia, né? Quer dizer, quando a gente termina um texto, a gente goza. Quem é que nega isso, né? Há um gozo, há um prazer de terminar um texto, de escrever, né? Senão ninguém fazia. Né? Se fosse uma coisa meramente racional, terminei. Né? Seria uma coisa sem grande finale. Não é? Quer dizer, você terminaria o texto, mas não teria gosto. E, na verdade, é uma grande realização, né? Inclusive interna, emocional. Né? Quer dizer, se você está deprimido, escreva. Não é? Quando você consegue escrever, a depressão passa, porque você conseguiu produzir alguma coisa. A nossa sensação é que a gente está deixando alguma coisa para o mundo e nós não estamos vivendo o nosso tempo impunemente, né? Por isso dar aula também é uma coisa fascinante, né? Porque a gente sabe cada vez que a gente entra na sala de aula que aquilo pode estar sendo decisivo para a vida de uma pessoa e a nossa vida, portanto, não tá sendo vivida impunemente, né? Eu tenho plena certeza que eu não sou louco porque eu sou professor, né? Porque eu dou aula, não é? Quer dizer, porque a aula é absolutamente terapêutico para mim. Eu posso estar mal, não é, com grandes problemas na vida. Quando eu atravesso a porta da sala de aula, o mundo fica lá fora, não é? Tudo se transforma. A aula, eu saio muito melhor depois que acaba a aula. Então, assim, essas coisas que eu procuro dizer para os meus alunos para ver se eu convenço eles de continuar na profissão e de que ela vale a pena. Fascinante. Durval, queria agradecer a entrevista. Acho que, antes de tudo, as tuas reflexões nos colocam frente à necessidade de nós quebrarmos, né? Aquela visão de uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra. E eu acho que grande parte dos nossos problemas que criamos, né, tem a ver com as formas como a gente viu o mundo, vê, e tem que positivismo, infelizmente, reconfigurar, constitutivo né? de nós, né? Um pensamento ocidental. Corpo-alma, enfim, essas divisões todos. E dicotomias que agora estão batendo forte na nossa sala de aula, nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos envolvimentos acadêmicos, políticos, e vendo que tudo isso é social, né? E é sociedade. Queria agradecer imensamente. Foi uma tarde maravilhosa. Foi maravilhoso também. E esperamos uma nova entrevista daqui a um tempo, não é? Quem sabe, né? No futuro próximo.